Olá pessoal, em mais um vídeo então, hoje gravando sobre assuntos tipos de mediunidade, o animismo e a mistificação, complementando o vídeo anterior, onde eu já tinha mencionado as questões sobre a mediunidade, algumas características da mediunidade. Então agora com esse vídeo eu vou falar sobre os tipos de mediunidade, o que é o animismo e a mistificação. Então temos aqui um assunto bastante também polêmico, onde várias dúvidas existem sobre a questão mediunidade, sobre os aspectos que envolvem a prática da mediunidade. Então vou procurar hoje trazer para vocês alguns esclarecimentos sobre o assunto. Então, em primeiro, falando sobre o animismo e a mistificação. Dois fatores importantes a se considerar sobre as distorções que podem ocorrer na tentativa da prática mediúnica são o animismo e a mistificação. No animismo, ao invés de se manifestar um espírito desencarnado ou um encarnado projetado fora do corpo, ocorre a manifestação do inconsciente do próprio médium, que acessa seus conhecimentos de outras vidas registradas nos corpos sutis e até mesmo conhecimentos da vida presente. Geralmente isso acontece de forma não proposital, pois é fruto da falta de concentração e elevação da pessoa, além da falha da condução ideal de um trabalho em grupo, onde todos devem ficar com seus padrões mentais e emocionais mais elevados. E pode faltar o conhecimento de como deve ocorrer o mediunismo. A cristalização ou fixação da mente no nível inconsciente em determinados acontecimentos passados de outras encarnações pode motivar a manifestação no presente de traumas, portanto, aquilo que se assemelha a um transe mediúnico, com toda a característica de que há um espírito se comunicando. No entanto, nada mais é do que o próprio médium desajustado, revivendo cenas e acontecimentos de seu mundo inconsciente. Quando o médium se torna mais experiente, existe a tendência de que a interferência anímica vá diminuindo, isso se ele for dedicado ao aprimoramento moral e intelectual. Então, o animismo, como a própria palavra diz, é algo que é inerente à bagagem do próprio ser. O próprio ser traz certas vivências de outras vidas e tende a se manifestá-las, onde parece, para quem não tem experiência, para quem não sabe conduzir um trabalho adequadamente, que aquela manifestação do próprio médium, das próprias bagagens armazenadas nos corpos sutis do médium, seja a manifestação de um espírito se comunicando, seja chorando, seja esbravejando, seja passando um conhecimento, uma mensagem. Não raro é o próprio médium se manifestando ali naquele momento. Na mistificação, o que acontece é uma proposital interferência do próprio encarnado numa suposta comunicação ou manifestação espiritual. Isso pode acontecer por questões de ego, interesses financeiros e etc. O mistificador geralmente deseja se destacar como alguém detentor de uma mediunidade exclusiva,
especial ou superior aos demais, manipulando a seu favor as supostas comunicações e orientações de mentores. Tenta assim ganhar prestígio, destaque e domínio sobre os demais. Infelizmente, essa situação acontece seguido em centros espíritas, grupos espiritualistas e na Umbanda. E às vezes até em outras religiões que não consideram a questão mediunidade como uma manifestação, não consideram um espírito se manifestar, mas considera comunicações do estilo a manifestação do Espírito Santo, a manifestação de Nossa Senhora, de Jesus. Então isso acontece também em outras ocasiões, em outras religiões. Existe também aqueles supostos médios que se acostumaram a um estilo de trabalho e a um tipo de mediunidade. Por exemplo, trabalhar como médio de incorporação na desobsessão. Assim, devido à falta de concentração e elevação, ocorre uma forte tendência a manifestar as mesmas reações sempre, como o choro, o riso, a brabeza, tristeza, zombaria, as mesmas falas, as mesmas caretas ao expressar a situação do suposto espírito perturbado que estaria se comunicando. Infelizmente isso acontece, como mencionei ali, e é uma situação bem mais grave que o animismo, pois que a mistificação é proposital, né? Então, quem observa tem que estar sempre bem atento à comunicação, ao estilo da comunicação, como o médium se porta, principalmente ao conteúdo da comunicação, para evitar que seja o animismo, que é mais difícil de identificar, mas a mistificação, o médium termina, o suposto médium termina dando alguns deslizes que ficam evidentes, a fraude na comunicação. Se a gente começa a observar bem, eu próprio já passei por situações assim, onde eu passei a observar algumas pessoas, alguns médiuns, e em dado momento se começa a notar que o que eles falam não tem nada a ver com o que seria de estar se manifestando. Então, eu coloquei aqui a foto de François-Marie Gabriel Delanne, que defendeu a cientificidade do espiritismo durante a transição do século XIX para o século XX, logo na sequência ali das obras do Allan Kardec. E ele escreveu, entre outros livros, A Evolução Anímica, onde ele fala da interferência do próprio ser de uma forma natural nas comunicações, a maneira que o próprio ser pode incluir como uma informação espiritual vinda de um espírito desencarnado dentro de uma comunicação, né? Então, os tipos de mediunidade. Os vários tipos de mediunidade ou sensibilidade se manifestam independentes em qualquer pessoa. Existe uma variação bastante grande de percepções mediúnicas que não ocorrem isoladas, pois cada ser pode manifestar várias simultaneamente, o que geralmente passa imperceptível pela consciência física. Existem mediunidades que são raras de acontecer, como a xenoglossia, que é a capacidade de um médium conseguir falar ou escrever em outros idiomas desconhecidos dele, ou pelo menos em um idioma que ele não conhece. Mediunidades como a psicometria se mostra como uma ramificação de outras mais importantes. Nesse tipo de mediunidade, o médium pode captar energias de objetos ou lugares e pode perceber a quem eles pertencem ou pertenceram,
também em que ambientes eles existiram, bem como perceber acontecimentos ligados a esses objetos. Esse tipo de mediunidade, a psicometria, é usada quando a gente vê aqueles filmes e seriados onde existe um médium, um sensitivo trabalhando para a polícia e eles pegam objetos da pessoa que está desaparecida e o médium se concentra para tentar perceber o que houve com o médium, percebendo cenas, acontecimentos relacionados à pessoa. Antes de qualquer tipo de comunicação mediúnica, os amigos maiores atuam para harmonizar e elevar a frequência das energias captadas pelos chakras do médium, bem como de seus corpos e do ambiente. Então isso aí, se aquela reunião, se aquele grupo está bem intencionado, os amigos maiores sempre estarão fazendo um trabalho assim de harmonização em cada pessoa, elevação das energias em cada pessoa e também a limpeza, a harmonização do ambiente de energias densas, negativas, geradas pelos próprios encarnados presentes. O estado de consciência e de inconsciência na mediunidade. Uma pessoa pode apresentar características da mediunidade consciente, que é aquela em que é possível captar de encarnados ou desencarnados os pensamentos, sentimentos, visões, audições, sensações energéticas e permanecer ciente do que acontece o tempo todo. Essa é a situação mais comum de ocorrer, inclusive no dia a dia, naquilo que a gente vivencia na lida comum. Existe também o médium semiconsciente, não muito comum, e como a própria palavra diz, é o sensitivo que alterna o seu estado de consciência com a inconsciência durante a manifestação e percepção mediúnica. Nesse caso, o médium fica oscilando porque ele acopla no corpo físico, percebe o que o espírito comunicante está dizendo e aí logo em seguida ele desacopla do corpo físico, fica inconsciente, portanto, e assim ele fica fazendo essa oscilação constante. E o outro tipo de manifestação mediúnica é a inconsciente, que tem por característica o fato dos corpos sutis do sensitivo se projetarem para fora do corpo físico, passando a interagir no plano sutil, realizando outras atividades independentes do seu corpo físico. Então, os corpos sutis se afastam completamente do médium, aliás, completamente do corpo físico próprio, e nesse afastamento o espírito comunicante acopla. Enquanto isso, o espírito comunicante se manifesta se utilizando temporariamente do corpo físico do médium, atuando com os próprios chakras através do duplo etérico do médium, podendo escrever textos, que seria então a psicografia, a mediunidade da psicografia, ou dando orientações com mensagens faladas, que é chamado de psicofonia, ou canalizando energias para outras pessoas num trabalho de cura espiritual. Coloquei energias com letra maiúscula porque são energias superiores, elevadas. Mediunidade inconsciente também não é muito comum. A mais comum é a mediunidade consciente e a mais propensa a ter interferência do animismo. Entre as manifestações mais importantes da mediunidade temos a psicografia, a famosa psicografia, a captação das ideias e emoções de um desencarnado ou encarnado desdobrado fora do corpo físico, que se utiliza de um médium para se manifestar através da forma escrita. Então a psicografia tem essa característica, é a forma escrita.
O espírito comunicante se utiliza principalmente dos chakras coronário e frontal do médium, caso este seja consciente. Se o médium é inconsciente, o espírito atua se conectando ao duplo etérico do médium para conseguir escrever através do plexo braquial, que é a parte nervosa do braço. Nesse caso, pode acontecer da caligrafia e assinatura do espírito comunicante ser iguais à que ele tinha quando estava encarnado. A qualidade da mensagem psicografada está sempre ligada diretamente à moral, à elevação do padrão mental e emocional, além da capacidade de concentração do médium. Então, temos aí três aspectos fundamentais, né? A moral do médium, a elevação do padrão mental e emocional no momento que se dá a comunicação e a concentração do próprio médium. Uma das histórias mais famosas sobre a psicografia é aquela onde algumas cartas psicografadas por Chico Xavier, de pessoas que desencarnaram em acidentes com armas de fogo, onde em 2 casos o espírito comunicante, no caso a vítima, foi inocentou o encarnado que estava sendo acusado de homicídio e foi considerado como prova legítima no julgamento, porque a escrita, a caligrafia era idêntica e principalmente a assinatura era idêntica à que o desencarnado tinha quando ainda no plano físico. E isso foram feitos exames técnicos pela própria polícia que identificou essa semelhança incontestável. Temos então a psicofonia agora, também chamada de incorporação. É a forma como um desencarnado ou encarnado desdobrado consegue se manifestar através da voz de um médium, atuando nos chakras coronário, frontal e laríngeo, se o médium for consciente. Pode ocorrer a conexão ao duplo etérico do médium para atuar no chakra coronário e no chakra laríngeo, além do plexo laríngeo, né, sistema nervoso que irriga, que conduz ali a fala, direto no corpo físico, caso seja inconsciente. Como na psicografia, a qualidade da comunicação fica dependente da concentração, elevação e moral do médium. Fator sempre fundamental, né? E temos também a clarividência, famosa também, que é a captação do mundo extrafísico através da percepção dos chakras coronário e principalmente frontal do médium. Essa mediunidade pode se desdobrar em clarividência consciente à distância, é quando os corpos sutis do médium estão projetados, um ou mais, corpo astral, o mental inferior, o mental superior, ou um deles, e passam para o cérebro físico o que eles estão vendo. Nesse caso, a pessoa está acordada, o médium está acordado, está consciente. Ou a clarividência local, onde a pessoa enxerga, o médium clarividente enxerga as energias do ambiente, os espíritos presentes, os próprios chakras ou de outros, percebe o que está acontecendo nos níveis sutis do local físico e etc. Muitas vezes podem ocorrer ambas simultaneamente. O médium pode ver aspectos, por exemplo, de passado de uma pessoa e ao mesmo tempo ele pode perceber o estado que a pessoa está aqui no momento, no plano físico, com o corpo físico estando presente. Portanto, a clarividência não tem nada a ver com o que muitos falam sobre a questão da adivinhação do futuro, adivinhação por
cartas, por outros tipos de forma de ver o futuro de uma pessoa, o futuro da humanidade. Na realidade, a clarividência ela diz respeito a uma percepção extrafísica do momento. Mas há também a clarividência que capta o passado do próprio médium ou de outras pessoas acessando os registros acásicos. Os registros acásicos, para quem não conhece, não ouviu falar, é onde estão os arquivos no plano espiritual, no plano astral superior, onde tudo que uma pessoa ou a humanidade inteira fez até hoje. Então, além de estar registrado no próprio corpo, nos próprios corpos sutis da pessoa, do ser em evolução, existe o registro de tudo que a humanidade fez até hoje. Então, um médium clarividente, com a devida permissão superior, pode acessar uma situação da história, uma situação do passado, como aconteceu. Então, esses são os registros acásicos. Existe também a clarividência do futuro, que é quando, por permissão superior, visando um aviso de interesse coletivo, o ser acessa o futuro para captar possíveis acontecimentos como forma de prevenção e mudança de comportamento. Esse modo de clarividência é conhecido também por profecia ou pré-cognição. Então aí se tem um objetivo maior, a clarividência do futuro ou a profecia, ou ainda a pré-cognição, seria com o objetivo de ajudar um coletivo de pessoas, ajudar a humanidade para que se modifiquem o pensamento e tal. E temos também a clareaudiência, que é a capacidade do médium captar os sons que existem nos planos sutis, incluindo a voz de desencarnados ou de encarnados desdobrados. O chakra frontal é o responsável por essa captação, transferindo os sons extrafísicos captados para o cérebro físico do sensitivo através da glândula hipófise e dessa para a rede de neurônios. Aqui também na clarividência existe essa conexão, e no meio esotérico, na teosofia, também é chamada a clarividência de terceira visão, terceiro olho, justamente porque é uma propriedade do chakra frontal. É uma percepção do chakra frontal. E aí temos o que eu falei em alguns vídeos anteriores sobre a mediunidade de cura. Então, mencionando de novo, em especial a mediunidade de cura, que é um potencial energético do próprio indivíduo que lhe possibilita canalizar energias para curar, caso queira e seja permitido pelo plano superior. O encarnado pode estar consciente ou não desse potencial. Cada pessoa possui sua própria frequência energética, o que termina caracterizando a qualidade da energia a ser doada. O estilo de vida do médium de cura vai determinar a qualidade de suas energias. Se ele fuma, bebe bebidas alcoólicas, come carne, usa drogas, certamente terá essa energia curativa densificada e sua atuação será provavelmente impedida ou limitada. É óbvio que o uso de drogas e bebidas alcoólicas praticamente inutilizam qualquer tipo de potencial de doação de energia, porque deixa a energia muito densa, muito impura, de baixa frequência. Da mesma forma, a moral e o controle mental e emocional diante dos desafios da vida material vai deixar a pessoa em melhor ou pior condição da prática curativa. Muitas pessoas doam energias curativas como o ectoplasma sem terem consciência em vários momentos.
muitas vezes há necessidade de os amigos maiores retirarem um quantum de energia de uma pessoa leiga para socorrer alguém. Depois eles repõem esse quantum com qualidade superior ou sutilizada. Essa reposição energética também ocorre nos trabalhos de cura espiritual. Por isso, um trabalho espiritual bem realizado, ao ser terminado, os médios se sentem sempre bem dispostos, sem nenhum tipo de mal-estar. Coloquei isso porque é uma situação que eu já vi várias vezes falarem, que a pessoa sai de um grupo, de um trabalho mediúnico, mal, se sente mal, com dores, com vários tipos de mal-estar e indisposições. Isso é tudo devido à má condução desse trabalho, à má coordenação, à falta de concentração, de elevação que os médiuns não realizam durante aquele trabalho, porque se os médiuns se mantêm elevados com a ajuda do plano espiritual superior, todo mundo vai sair de lá bem, inclusive melhor do que quando chegou antes de iniciar o trabalho. Mediunidade de efeitos físicos. Pode-se incluir nessa categoria vários tipos de manifestação, como a telecinesia, a nomenclatura da parapsicologia, também conhecida como mediunidade de transporte pelos espíritas. A telecinesia é a movimentação de objetos com o potencial mental, sem tocá-los, e à distância, obviamente. A materialização, desmaterialização de objetos ou órgãos, pedaços de tecidos orgânicos que ocorrem nas cirurgias espirituais. Então, isso acontece bastante, onde certos órgãos são refeitos, certos tumores são retirados de uma forma energética de desmaterialização, ou, se for o caso, a equipe espiritual, percebendo a necessidade, vai materializar algum tipo de parte de órgão, de osso, para restabelecer a saúde da pessoa. As raras materializações de espíritos em sessões difíceis de se realizarem pela complexidade de tudo que envolve. Até hoje só ouvi poucas vezes ocorrerem esse tipo de materialização, pessoalmente nunca presenciei, porque justamente é bem difícil de acontecer, nem sei se ainda existe nesse nível. E a transfiguração, que é a formação do rosto do espírito comunicante se sobrepondo ao rosto do médium. Seria também um tipo de efeito físico, onde então o espírito comunicante, usando as energias do médium, faz com que o seu rosto se materialize. Para concluir, é bom lembrar que a mediunidade não é um dom como muitos dizem. A mediunidade é uma capacidade psíquica que pode ser canalizada para o bem e possibilitar o intercâmbio entre o mundo denso e o sutil, ou seja, entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Aquelas pessoas que manifestam de forma mais intensa a mediunidade podem evoluir mais rapidamente empregando-a para um bem maior, ou podem decair mais rapidamente caso empreguem esse potencial de uma forma involutiva, sem aprimoramento interno, de forma egoísta. Então, mesmo que a pessoa não tenha uma mediunidade tão aguçada, tão evidenciada, mas ela canalizando esse potencial para o bem, ela pode inclusive ter muito mais evolução, realizar uma evolução muito mais rápida do que aquele que tem uma mediunidade mais evidenciada, mais aguçada, maior sensibilidade
caso conduza de uma forma melhor. Pessoas como Chico Xavier, entre outros tantos, é um grande exemplo de condução e dedicação a esse potencial psíquico. Ele optou por doar-se para a humanidade, evoluiu e realizou todo um trabalho de caridade pelo seu livre-arbítrio, graças à tomada de consciência que realizou ao longo de todos os anos dedicados à caridade. Na medida que ele foi desempenhando seu trabalho de caridade mediúnica, sem interesses pessoais, foi recebendo o apoio cada vez mais constante e intenso dos amigos maiores que, antes mesmo de Chico Xavier reencarnar, já tinham se proposto a ajudá-lo em tal tarefa difícil. Isso acontece sempre. Toda pessoa que se dedica ao bem vai receber cada vez mais apoio do plano superior. Quando uma pessoa se dedica em suas atividades, eu quero me referir ao próprio trabalho do dia a dia com amor, sempre ela terá uma ajuda maior que poderá ser mais ou menos constante, conforme der abertura para desenvolver seu potencial em função de suas verdadeiras intenções. Se o foco do ser está apenas no mundo material, ele estará limitado a esse mundo e sofrerá todas as limitações típicas de um plano denso. Mas se estiver voltado para um foco maior, que transcende a vida material, então não há limite para a sua evolução. Muitas pessoas com o potencial mediúnico aguçado, que deveriam ter se trabalhado internamente para saber conduzir aquele potencial, terminaram gerando mais karma negativo, pois além de não ajudarem, reincidiram em velhos erros de outras vidas e ainda por cima prejudicaram várias pessoas. Então fica aí um alerta que eu achei importante colocar, onde nós sempre temos nosso livre-arbítrio, nos dada oportunidades de evolução, de crescimento, mas depende daquilo que nós realizarmos com esse potencial. Um bom emprego desse potencial do próprio ser, em suas várias manifestações, vai trazer um nível de harmonização e equilíbrio, caso saiba conduzi-lo. Então é isso. Por hoje o assunto foi esse. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo então. Até mais.